outro e ele vai fazer a sua explanação. André, apaga a luz. Primeiramente, um bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo, sou arquiteto urbanista por formação. Atualmente eu comando a pasta da Secretaria de Planejamento Urbano do município de Camboriú. Peço desculpas um pouco por estar falando um pouco funk, mas peguei um resfriado num dia desses e o ar-condicionado agora piorou um pouco a minha situação. Agradecer o convite ao Henrique, de estar participando aqui para contribuir. Eu não sou nenhum especialista nessa área, eu me sinto hoje como um aluno apresentando um trabalho para mestres numa universidade. Parabenizar também chamar o professor Miranda, arquiteto Miranda, que ontem deu uma palestra onde abriu muito a nossa observação e o nosso ponto de vista sobre a implantação desse sistema modal da mobilidade ciclística, para que a gente consiga implantar isso também em futuras políticas, em obras já de curto prazo aqui em Camboriú. E deixo a sugestão, através da associação, de que num próximo momento não aconteça talvez uma palestra a convite até do professor Miranda, mas sim talvez um workshop junto à ANF, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, para que venha mostrar essa experiência que o senhor tem nesses municípios, para que possamos estar discutindo daí sim a questão do planejamento regional e não estar discutindo se a rua tal, rua B na minha cidade vai ter um espaço para bicicleta, para daí a gente tratar da questão intermunicipal, não só Camboriú e Balneário, mas sim toda essa conurbação que são as associações dos municípios da Foz do Rio Itajaí. Tá? Então eu vou colocar um pouco do que vem acontecendo na cidade de Camboriú com a questão da mobilidade ciclística. Eu vou começar um pouco, um tema um pouco chato, eu só peço um pouco de desculpa, mas eu vou ter que colocar um pouco da legislação, porque como nós estamos trabalhando num órgão público, nós precisamos estar colocando isso em pauta, para também os senhores tenham conhecimento, para que isso que o colega Auri Pavone falou, para que vocês possam ter fundamento na hora de cobrança, junto lá do Poder Executivo. Então, falando de mobilidade urbana no município de Camboriú, nós temos a Lei do Plano Diretor, que ela foi recém-reformulada, que é 55/2013, alterou a primeira Lei do Plano Diretor. Então, o nosso Plano Diretor, o primeiro é de 2007. Então, Camboriú, que tem 128 anos, teve o seu primeiro Plano Diretor em 2007, para poder estar direcionando o ordenamento de uma maneira geral no desenvolvimento urbano da cidade. Então é muito recente. Então em maio desse ano foi reformulada a lei do plano diretor, que é aquela lei guarda-chuva, a lei maior que dá todas as diretrizes e instrumentos urbanísticos para poder estar fazendo essa gestão urbana. Complementando o artigo, o capítulo 5 dessa lei, nós temos a 1408, que fala especificamente sobre mobilidade urbana. E nessa lei tem uma parte que fala sobre a mobilidade ciclística. Essa lei também está em processo de revisão, cuja associação foi convidada e faz parte também para estar passando essa experiência, que são os que mais têm conhecimento nisso, para contribuir para que consigamos colocar isso na lei. E a lei federal, que obriga todos os municípios até 2015 a terem os seus planos municipais de mobilidade urbana, que deve constar também nesse plano nacional de mobilidade urbana, de mobilidade ciclística, que foram esses livros aqui que foram nos passados, que fomos presenteados. Então, da lei complementar lá do plano diretor, ela fala a questão de mobilidade urbana, que fala sobre o sistema viário, que seria o sistema cicloviário e transporte urbano de cargas. Na lei federal, ela vai obrigar a infraestrutura da ciclovia. Então, todos os municípios do Brasil, como Camboriú, Balneário Camboriú e municípios afins, vão ter que ter os seus planos específicos de ciclovias. E a lei complementar A14, que está em processo de revisão, ele tem o seu sistema cicloviário implantado lá nessa legislação. Então, o apêndice H é um apêndice que trata sobre os eixos dessa mobilidade cicloviária.
Aqui não vamos conseguir observar muito bem, mas nós temos alguns pontos que são tracejados, outros linhas cheias e alguns em amarelo. Então, nessa lei, que foi feita em 2006, aprovada em 2007, tiveram eixos projetados. Esse daqui é um eixo projetado, esse aqui é um eixo projetado que deveria ter uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Eixos mais fechados que deveriam ter as ciclovias ou ciclofaixas implantadas urgentemente, e amarelo especificamente ciclofaixas, da época da sua urbanização, quando viesse a acontecer a urbanização daquela região, deveria estar previsto isso aí. Tá? Então ela está sofrendo um processo de revisão, porque nós não podemos tratar de mobilidade urbana sem falar de zoneamento. Elas estão estritamente ligadas. Nós não podemos vir aqui falar só mobilidade urbana e vamos mudar um trecho para lá, a ciclovia vai passar aqui, o corredor de ônibus passa lá, essa mão é sentido único, o binário volta para cá, sem falar de zoneamento, ordenar a ocupação de uso do solo. Então, esse processo, eles têm que andar juntos, e eles estão em fase de revisão, que eu convido os senhores para participarem de todas as reuniões. Seguindo aqui, ele é o apêndice C dessa lei. Então, hoje já tem uma legislação específica para isso. Então, dando um exemplo de como funciona, nós temos lá o levantamento de todas as vias do município. Então, por exemplo, a Avenida Santa Catarina, ela tem uma hierarquia de uma via arterial. Atualmente, ela tem uma caixa de 15,50 metros, que o perfil atual seria esse: calçada, acostamento, faixa, uma ciclofaixa e calçada. A projetada pela lei, nós teríamos que ter uma caixa de 19 metros. Teríamos que ter um aumento de recuo de 3,5 metros para cada lado, para que tivesse essa configuração. Né? Se é calçada, acostamento, faixa de rolamento, um corredor central, a faixa de rolamento, acostamento, uma ciclovia e calçada. Então, obrigatoriamente, um recuo de 3,5 metros, que é aquilo que o colega falou. Nós queremos uma faixa maior para fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa, criar um espaço público para poder estar implantando esse sistema. Aí nós vamos entrar na questão do zoneamento. Então, nessa rua, o recuo obrigatório mínimo vai ser tanto. O que os moradores querem? Não querem esse recuo. Então, aí fica aquela briga do zoneamento. Não, aqui não. Esse recuo nessa rua não. Então, é aquilo que a gente fala. Quem faz mais pressão, muitas vezes leva. Felizmente, a lei de hoje fala que o recuo obrigatório na Avenida Santa Catarina não são 3,5, são 10. Então, existem até terrenos hoje que não tem mais como construir, porque nos fundos está o rio, são 50 metros, na frente são 10, então a área toda dele se perdeu. Então, essa questão nós temos que levar sempre em conta. Mobilidade urbana sempre tem que estar relacionada à questão de zoneamento e ocupação do solo. E por fim, aí nós temos aqui várias outras ruas que dão um exemplo da caixa atual, de 12,5, o ideal seria 17, então nós temos que ter esse recuo de 4,5 a mais para poder implantar onde der implantar novas ciclovias e ciclofaixas, aonde não der trabalhar com aquele espaço compartilhado, ciclista, pedestres e assim por diante. Né? Existe uma frase que a gente sempre escuta: nem todos são motoristas, nem todos são ciclistas, mas todos são pedestres. Então, aonde nós trabalharmos com aquele espaço compartilhado, infelizmente o ciclista dá uma preferência para o pedestre. Vai ter uma hora que ele vai ter a sua via principal, ele vai ter a sua preferência. Mas na hora de trabalhar com o espaço compartilhado, tem que ser compartilhado e temos que pensar: todos são pedestres. Quando você não está com a bicicleta, você é um pedestre. O apêndice B, ele gera um perfil de como deveriam ser essas ruas. Tá? Então, isso é o que está na legislação municipal. Então, uma via estrutural, por exemplo, ela teria que ter uma caixa de 26 metros com essa configuração aqui. Um corredor de ônibus, aqui é a faixa de acostamento, corredor de ônibus, uma faixa de rolamento de veículo, um canteiro central, igualmente uma ciclofaixa do lado, uma ciclovia e ao lado as faixas de pedestre. Isso. Aqui é um eixo estrutural projetado, vai surgir um loteamento ali, ele é obrigado a fazer isso aqui. Então é a maneira que o município vem encontrando dessa parceria público-privada de poder estar implantando certas situações.
Então aqui de baixo é uma outro tipo de via, ela seria uma via arterial com estacionamento e ciclovia. Tá? Então são todos os perfis já pré-estabelecidos para que futuros empreendimentos, futuros projetos já tenham esse perfil pré-estabelecido. Ele está em processo de revisão, esses artigos. Então hoje é o sistema atual da nossa cidade. Então Camboriú tem 128 anos e apresenta somente 4 km de ciclovia e ciclofaixa. Não é nada. É até vergonhoso colocar isso aqui. Porque durante muito tempo não se pensava nisso. Camboriú e Balneário Camboriú são uma única cidade. No modo de se viver, né, de circular. Administrativamente são separadas. E em questão de infraestruturas elas estão mais afastadas ainda. Por vários problemas políticos, culturais, socioambientais, orçamentos, problema com orçamento, problema com gestão. Somente agora nós conseguimos a começar a conversar de novo. Não só na questão de mobilidade urbana, mobilidade ciclística. Quando a gente tem a oportunidade, eu e a Uri, a gente senta, tenta projetar não só essa questão da mobilidade, mas a questão do saneamento básico, do transporte coletivo, da questão, não adianta eu pensar no zoneamento de Camboriú, Balneário ser pensado por lá, aqui nós vamos crescer com densidade mais baixa, aí Camboriú pensa que a densidade mais alta tem que ir para lá, quando as duas se encontram, do lado da rua tem uma densidade baixa, do outro lado tem uma densidade alta, elas não se conversam, não tem o planejamento regional, não tem essa intermunicipalização. Então, nós procuramos trazer isso pensando já nisso. Infelizmente, hoje nós somos divididos administrativamente, mas nós temos que pensar em conjunto. Então, o que existe hoje é uma ciclofaixa na Avenida Santa Catarina. Nós temos uma ciclovia na Avenida Brasília, Rua Belo Horizonte. Nós temos aqui, em frente ao condomínio do Golfe, uma ciclovia. E lá uma ciclofaixa que foi recentemente estruturada, um pedacinho, quando foi aberto a ponte. Precisávamos fazer a pavimentação para aumentar a infraestrutura. Já foi exigido, né? Foi exigida a ciclofaixa lá, retirando qualquer estacionamento naquela via. Então só tem pista de rolamento e ciclofaixa pedestre. Estacionamento não tem. Foi uma reclamação muito, tem uma igreja ali na frente. Queremos, mas ali foi batido o pé, né? Não vai ter estacionamento. A igreja, no momento da sua construção, deveria ter previsto isso. Então, na Santa Catarina, nós temos 2.300 metros de ciclofaixa. Ela foi implantada, pelo que eu me recordo, no ano de 2000, quando foi feita a estruturação dessa Avenida Santa Catarina, né? Então, assim, ela era de um lado, depois ela passou para o outro. Ela chega um momento que ela tem que ter uma conversão. Isso hoje, ela está completamente fora dos padrões de segurança. Com a reestruturação que vai acontecer agora na Avenida Santa Catarina, ela vai ter uma ciclofaixa de um lado somente, né? Então, hoje, atualmente, é o que existe. Na Santo Amaro, como eu falei, que foi feita a estruturação, esse pequeno pedaço já foi implantado, porque faz parte da questão da mobilidade urbana. Então, naqueles apêndices que eu coloquei, a Santo Amaro, ela tem uma estruturação de como deve ser feita, é como um manual. Vamos pavimentar Santo Amaro? Tem que ser esse perfil. Então, já assim, na sua continuidade, ela tem que se seguir esse perfil. Continuando a Santo Amaro, isso daqui foi criado até uma lei, vou explicar, que é em frente ao condomínio, ela tem uma ciclofaixa compartilhada do pedestre e uma ciclovia já um pouco separada com canteiros. Temos a faixa do pedestre e a faixa do ciclista. A implantação disso daqui foi um modo que o município encontrou de fazer essa parceria público-privada, através dessa lei de 2008, uma lei de condomínio. Então, todos que querem fazer um condomínio fechado no município de Camboriú, obrigatoriamente, eles têm que fazer essa urbanização, eles têm que deixar um recuo obrigatório de 8 metros, urbanizar essa frente e, obrigatoriamente, tem que ter o sistema modal da ciclovia. Então, é obrigado pelo empreendedor. Então, novos empreendimentos que vierem a serem implantados, obrigatoriamente, eles têm que deixar isso. Foi uma maneira que o município encontrou, num curto espaço de tempo, conseguir executar isso aí.
Próximo slide mostra as avenidas Brasílias e a Belo Horizonte. Então, a Avenida Brasília ela foi estruturada recentemente. Por motivos projetuais não era o mais indicado, mas para atender a maior demanda. Talvez, olhando nos modos de hoje, a ciclovia no meio não é a mais indicada, mas na época do projeto ela foi aprovada dessa maneira. Foi estruturada a ciclovia que percorre toda a central, né, essa região aqui. Então, nós temos um canteiro central, que ele é dividido aqui por uma ciclovia, aqueles pedaços da ciclofaixa e dá sua continuidade. Hoje, não seria o mais indicado. E a Belo Horizonte também, que isso daqui foi uma exigência na época da aprovação desse loteamento, lá em 2007, que o empreendedor executasse também essa questão da ciclovia, quando ele aprovou. Então, na época dessa execução, mesmo modelo. Se fosse hoje, a gente não ia permitir uma ciclovia central, ia ser na lateral. Por motivos que o Auri colocou em conversa também com a associação, não é o mais indicado, né, por motivos de segurança. Inclusive, nós tivemos um acidente recentemente na Quinta Avenida, onde tinha uma ciclovia no meio. O ciclista estava fora da sua ciclovia, zigue-zague, bateu numa motorista, uma motoqueira, que foi para debaixo do caminhão e veio a falecer. Então, por causa do ciclista que estava fora da ciclovia, né, infelizmente aconteceu. Então, a proposta do sistema cicloviário futuramente aqui para Camboriú, para estar potencializando o pouco que existe. Então, nós vamos ter um projeto de urbanização do Santa Regina 1 e 2, que são 2 loteamentos, é uma obra vinculada ao PAC. Então, o que nós temos em verde aqui é a Avenida Brasília, que eu mostrei que já está estruturada. As outras cores é todos que vão receber pavimentação. Nenhuma dessas ruas aqui hoje tem pavimentação, nenhuma estrutura urbana. Só tem água e drenagem, então ela vai receber toda a questão do esgotamento sanitário, já previsto para quando for implantado a rede de esgoto do município, já vai estar lá, passado na calçada. E o que está em amarelo vai ser implantado as questões de ciclovia e ou ciclofaixa. Foi aonde a gente conseguiu implantar. O que está em laranja vai ser trabalhado compartilhadamente, né? O pedestre e a calçada. Ou a sugestão do professor Miranda. Vias mais calmas. Aplicar isso, vamos colocar via mais calmas, cuidado, o ciclista está andando. Então, com a implantação de ciclovias e ciclofaixa, nós vamos ter um aumento aqui de 4.000 metros. Quer dizer o quê? É quase o mesmo tamanho do que já existe hoje, então, com essa obra. Então, aqui é um projeto que foi aprovado junto ao Ministério das Cidades. Ele é um projeto vinculado do PAC, Mobilidade. Ele tem um valor aproximado de investimento de quase 5 milhões. Essa obra está prevista para iniciar já o ano que vem. Então, a ideia é que se licite em janeiro, fevereiro tenha toda a sua homologação junto a esse órgão, para que em março aconteça isso. Muitos podem dizer assim, poxa, até que enfim, ou já, ótimo. Nós estamos trabalhando nisso daqui desde 2011. Então, não é muito rápido que a gente tem. Vamos fazer ciclovia, vá parte do projeto. Então, assim, desde o cadastramento até aprovar, reunião junto ao Ministério, o teu projeto não se encaixou no manual, conversa com a Caixa Econômica, briga com aquilo outro, surgiu outra oportunidade, surgiu outra prioridade, deixa esse projeto de lado, volta o projeto para cá, que o professor Miranda colocou ontem aqui. Muitas vezes nós, da Prefeitura, temos que chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Como o Auri falou, que os prefeitos estão trocando o pneu do carro e o meu carro não está andando. Então, assim, desde 2011 a gente está em cima disso daqui para conseguir viabilizar. Inclusive, a prefeita estava em Brasília essa semana brigando no STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, para que esse investimento aqui seja aprovado. Está tudo pronto agora, já passamos por todos os... Agora tem a questão do financiamento, porque essa obra vai ser financiada. Então, é difícil. Então, quando a gente consegue implantar, muitas vezes critico assim, só 200 metros de ciclovia, você não sabe o tempo e o custo que foi para plantar esses 200 metros de ciclovia. Para mim é uma felicidade. Podia ser 1 metro. Para mim já é uma vitória. Para você, né, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Claro, nós temos que fazer muito mais. Mas cada metro que a gente vem avançando nesse sistema modal, para nós é uma vitória.
inclusive do município de Camboriú, por ser um município pequeno, com pouco recurso administrativo. Para vocês terem uma ideia, o orçamento total do município de Camboriú, que hoje gera em 100 milhões, é o orçamento da educação de Balneário Camboriú. Então, são realidades diferentes. São muito diferentes. Então, 100 milhões para a gente fazer o custo da máquina, investir 25% na educação, 15% na saúde, pagar uma folha, gerar toda a máquina, sobra lá no final 8% ao ano do orçamento para investir em infraestrutura. E infraestrutura é drenagem, pavimentação, água, esgoto, calçadas, construções de novas unidades de saúde, então é pouco. Então, a cada metro que a gente vem avançando, para nós é uma vitória. A proposta da duplicação da Santa Catarina. Esse perfil que está era de uma apresentação muito antiga. Então, depois em conversa, até com o próprio Henrique, lá na secretaria, foi alterado esse projeto, que a ciclovia principal era na central. Depois ela foi direcionada para um lado. Então, o projeto que já está no Ministério das Cidades, ele é somente de um lado. Então, esse projeto, em conjunto com a do Santa Regina, ele também vai ser implantado. Então, ele vai ser todo reestruturado, a Avenida Santa Catarina. Nós vamos fazer uma duplicação de via, né, com alguns bolsões de retorno ao longo dela, que vai se transformar em uma quadra retorno, um bolsão, um outro bolsão, a rótula aqui do Instituto Federal, e aqui é onde a gente tem a transição entre os dois municípios. Essa transição aqui, Balneário já está vindo com a ciclovia na Avenida do Estado, eles vão fazer uma ciclovia aqui na Marginal, que vai ligar com a nossa. Então, na Santa Catarina já vai ter uma continuidade intermunicipal entre esses dois pontos. Um outro ponto que tem uma ligação, que o Oli falou agora, que é pela via gastronômica, eles vão executar a ciclofaixa ou ciclovia, passando pela ponte, na questão compartilhada, para chegar naquele pedacinho, pequeno trecho nosso da Santo Amaro, e depois continuar até onde é o condomínio Golf aqui. Então, essa obra, ela está orçada em quase 12 milhões, ela é do mesmo pacote do Santa Regina, então a mesma situação que foi lá de 2011, fazendo o projeto, cadastrando e fazendo toda essa questão, é o mesmo exemplo que se dá aqui para a Avenida Santa Catarina. Então, ela teria essa reestruturação de 2.300 metros. Muita gente pergunta, tá, mas por que não fazem então já um corredor de ônibus, aumenta a ciclovia, aumenta aquilo, aumenta aquilo outro? O que nós conseguimos recurso cadastrar, então foi um pouco de estratégia. Vamos duplicar a Santa Catarina, com 2 pistas, ciclovia e assim por diante. E com a revisão do plano diretor, com a inclusão dos sistemas, dos instrumentos urbanísticos previstos no... Fugiu o nome da lei do Estatuto das Cidades, que seriam os instrumentos urbanísticos. A ideia é, em conjunto com o Balneário Camboriú, que até o Aurélio comentou aqui, que tem a reestruturação do Rio Peroba. Tem uma faixa que vai ser desapropriada no Rio Peroba, então a ideia é desapropriar uma faixa de 15 metros e ali sim implantar uma nova via para criando-se um binário. Nessa questão, pensando na mobilidade ciclística, a mobilidade do transporte coletivo e assim por diante. Aí sim a Santa Catarina teria uma estrutura para receber tanto uma ciclovia bem adequada e um corredor de ônibus. Outro projeto também que já está para início do ano que vem, seria com recursos do Fundam, que é o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios aqui do Estado. É um projeto do governo estadual. Então, destinados aqui para o município de Camboriú, foram apresentados aqui a qualificação urbana, essas hoje já são pavimentadas, mas elas vão receber uma qualificação, uma reestruturação, que seria toda a Rua Minas Gerais, um pedaço aqui da Jesuína Anastácio Pereira, a Rua Porto Velho, a Rua Capitão Ernesto Nunes, um pedacinho da Oswaldo Minella até chegar aqui na Rio Amazonas, para quem conhece esse trecho. E futuramente, daí nós vamos reestruturar aqui a Siqueira Campos, a Santo Amaro, que vai ligar lá na ponte com a via gastronômica. Então, esses 3 projetos que eu apresentei para os senhores são imediatos. São para o início do ano que vem. Esse aqui foi o projeto aprovado lá na Fundam, investimento dele é de 4.300.000, também para serem licitados, tudo
no início do ano que vem, para que o ano de 2014 e 2015 sejam com essas 3 intervenções urbanas de obra, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas. O que nós estamos em busca de recurso que já tem projeto, que está orçado em 10 milhões, seria aqui na frente do Instituto Federal, essa região, é reestruturar essa frente aqui, né, por causa da... Aqui é um polo gerador de tráfego, então nós precisamos reestruturar essa questão dessa avenida, a Rua Joaquim Garcia. E para quem não conhece, nós temos a Avenida da Integração, que foi aberta recentemente, que é nessa lateral aqui, que liga todo um bairro do Monte Alegre ao bairro do centro. Então todo esse, hoje os moradores daqui precisavam vir ao centro de Camboriú, eles teriam que fazer isso aqui, né? Durante muito tempo. Então foi aberta essa avenida, hoje eles andam simplesmente aqui 3 quilômetros, estão no centro de Camboriú. Então toda essa estruturação dessa avenida, ela já foi pensando nisso, para ligar 2 eixos. Essa abertura dessa avenida, ela estava prevista na lei de zoneamento, como um eixo, um corredor de desenvolvimento, então um corredor projetual, que deveria ser aberta para que atraísse investidores e também ligasse esses 2 pontos do bairro do Monte Alegre com o centro de Camboriú. Hoje, culturalmente, quem mora no Monte Alegre, para quem conhece, quem mora lá, eles falam assim: ah, eu preciso ir lá no centro resolver o meu problema no banco. Eles vão em Balneário. O centro deles é Balneário, não é Camboriú. Ah, eu preciso ir resolver um negócio lá no centro. Eles vão para Balneário. Eles não vêm no centro de Camboriú. Então, por causa... Também, problema cultural, proximidade, mas também... Eles davam toda essa volta, sendo que Balneário fazia isso aqui. Nós ligamos aqui. Hoje ele é muito usado, faltava o acesso. Então esse daqui é o perfil dessa estruturação, né? Então nós teríamos um passeio, uma ciclovia, estacionamento, pista de rolamento, canteiro, pista de rolamento, estacionamento. Então a ciclovia estaria prevista na lateral, não mais no centro. Então isso daqui nós estamos com locação de recursos. Voltei a falar. Essa obra está prevista em 10 milhões. O município não tem condições hoje de licitar uma obra desse montante de 10 milhões. Vai ter que buscar recurso fora. Ou o AGU, que é o Orçamento Geral da União, que é fundo perdido, ou através de financiamento a médio e longo prazo, conforme esses outros projetos. Então, o PAC 2, eles são financiamentos, então estão sendo pedido financiamento no montante de 16 milhões, para serem pagos em 20 anos. Então, os primeiros 4 anos tem carência, daqui 4 anos começa a se pagar, durante 20 anos o pagamento dessas obras. E o Fundan, que são 4 milhões e 300, ele é a fundo perdido, que é onde o governo do estado tem essa meta, né, o Pacto por Santa Catarina, eles vão distribuir isso a fundo perdido. O que passar do projeto, aí é contrapartida do município, aí vai depender do orçamento de cada município para estar implantando mais infraestrutura. E o que está em fase de projeto, para que a gente consiga ligar isso daí? Como está previsto no plano diretor, e inclusive é desejo da prefeita fazer essa estruturação, como foi feita, está sendo feita a estruturação da Avenida Santa Catarina. Vai sofrer também uma estruturação a região da Guaraparim, que é a rua principal do Tabuleiro. Também vai sofrer toda uma reestruturação urbana. E a próxima meta agora é a Santo Amaro, para que tenha essa ligação, que são os 4 pontos de ligações que nós temos com o Balneário Camboriú, né? Nós temos, então, lá pelo bairro Monte Alegre, nós temos a Rua Guaraparim, a Avenida das Flores, Guaraparim, que chega ao Monte Alegre. Nós temos a Santa Catarina, pela Rótula e a Avenida do Estado. Nós temos a Biguaçu, então ela sofre também uma estruturação no projeto da Santa Catarina, e nós temos a Santo Amaro. Então são os 4 pontos que nós temos de ligação. Então a gente está pensando na estruturação de todos esses eixos, não só no sistema modal da ciclovia, mas de uma maneira geral. E o sistema modal da ciclovia inclui esses projetos. Então, com a ampliação disso daqui, nós vamos passar de 650 para mais 2.000 metros de ciclovia e ciclofaixa. Ontem, né, o professor falou aqui que talvez a meta do município aqui chegar talvez a 300 quilômetros, em algumas cidades, já os 2 municípios, né, os 2 municípios, 300 quilômetros, eu estou falando de 2, eu volto a falar. Para mim, que estou ali dentro, isso aqui é uma vitória. Em pouco tempo, a gente conseguir implantar tudo isso não é fácil.
Tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, todo dia mesmo. Então, em um curto espaço de tempo, já para o ano que vem, então nós vamos passar de 4 mil metros para 16 mil metros de ciclovia. Então, já para o ano que vem, isso com essas obras, PAC 2 e Fundam, que está o valor estimado de investimento de 21 milhões.